Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, glória a Deus, aleluias. Lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, glória a Deus, aleluias, capítulo 20. A palavra do Senhor aqui essa noite é uma palavra revelada da parte do Senhor. Eu não estou aqui, meu amado, para poder fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para poder falar o que eu quero. Eu estou aqui, meus amados, como um porta-voz de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquilo que o Senhor vai falar com a igreja hoje é algo profundo, porque é algo revelado da parte do Senhor. Você que encontrou Êxodo 20, dá um brado de glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Êxodo 20 vai falar aqui dos 10 mandamentos da lei. Vamos ler só o iniciozinho aqui. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito e da casa da escravidão. Só até aqui. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Senhor já se faz presente na casa. O Senhor já se faz presente no nosso meio. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo aqui esta presença. Eu não sei você, mas eu sei que hoje o Senhor já está preparando a casa, porque hoje vai ser noite de libertação. O Senhor já está preparando a casa, porque hoje vai ser noite de cura. Você que chegou hoje aqui com uma dor, você hoje que chegou aqui com uma enfermidade, na autoridade que me é dada em nome de Jesus, eu profetizo que até o final deste culto, você vai sair daqui sem dor. Até o final desse culto, você vai sair daqui curado, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele já se faz presente na casa. E o tema da mensagem de hoje é o segredo da obediência. Fala com o teu irmão assim: o segredo da obediência. É tão difícil obedecer na igreja. Obedecer é difícil. E a palavra do Senhor aqui no Êxodo 20, a palavra do Senhor, ela vai falar dos 10 mandamentos. E a gente pensa o seguinte, que muitas das vezes o Senhor manda nós fazermos as coisas e nós não fazemos. O primeiro grande mandamento é amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. O segundo grande mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas será que o Senhor, Ele tem sido a prioridade nas nossas vidas? O primeiro e o segundo mandamento, eles falam de amor. Amar a Deus e amar o próximo. A palavra do Senhor vai nos falar que o amor, ele é um dom supremo. Ele é um dom que passa por cima de todos os outros dons. Mas a palavra do Senhor também, ela vai nos falar que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E hoje nós estamos vendo, meus amados, o amor de muitas pessoas se esfriar. Meus amados, o Senhor está nos alertando aqui para nós obedecermos a palavra do Senhor. Êxodo
20 também ele vai falar de um mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, e os teus dias aqui na terra, eles vão se estender. Meus amados, o Senhor me chamou aqui hoje para poder vir na casa, para falar com a igreja que chegou o tempo de obedecer. Às vezes você acha que você consegue esconder do pastor, às vezes você acha que você consegue esconder da pastora, do seu pai, da sua mãe, mas eu quero falar para você que de Deus você não esconde, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O Senhor, Ele te conhece por dentro e por fora, e sabe por que as bênçãos de Deus ainda não chegou na sua vida, por causa da desobediência. O tema da mensagem é o segredo da obediência. E o primeiro ponto da mensagem é as consequências da obediência. A obediência, ela traz bênçãos na nossa vida. Só que nós temos uma dificuldade de obedecer. Pastor, quais que são as consequências da obediência? A palavra do Senhor vai nos falar de um homem por nome de Abraão. Esse homem foi considerado ali, meus amados, o pai da fé. Por que Abraão ele foi considerado o pai da fé? Porque a palavra do Senhor nos fala, meus amados, que na sua velhice, Abraão ele teve um filho, e colocou o nome do seu filho de Isaac. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados, que Isaac era ali o bem mais precioso ali de Abraão, porque era o fruto da sua velhice. Mas em determinado momento ali da vida de Isaac, em determinado momento ali da vida de Abraão, o Senhor fala com Abraão: Abraão, pega aí o teu bem, pega aí o teu filho, pega aí a coisa mais preciosa que você tem na terra e me entrega. Abraão, eu quero que você sacrifica Isaac. Eu quero que você mata o seu filho. Eu quero que você coloque Isaac ali no holocausto e me oferece ele. Deus queria ver a fé de Abraão. O Senhor queria saber se a fé de Abraão estava ligada nas coisas desse mundo, ou se a fé de Abraão estava ligada nas coisas de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Abraão ele sai, e subindo ali para o holocausto, Isaac pergunta ao pai: Pai, eu estou vendo as lenhas aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o holocausto que vai ser oferecido ali? E Abraão, ele já começa a exercer sua fé ali. Ele já começa a falar: não, filho, preocupa não. Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia, Jesus. E quando ele já estava lá em cima, pronto para sacrificar o seu filho, Deus falou com ele: não, Abraão, eu já vi a sua fé, não precisa de fazer nada. E o cordeiro apareceu ali e eles fizeram aquele sacrifício. Abraão, naquele momento, ele foi obediente à voz do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que Abraão, além de ser o pai da fé, o Senhor falou com ele: Abraão, conta aí a areia do mar, conta aí as estrelas do céu, e assim será, Abraão, a tua descendência. Meus amados, entenda algo: quando você obedece a palavra de Deus,
As bênçãos do Senhor, elas são derramadas na sua vida. Pastor, quais que são as bênçãos do Senhor? Elas são na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! O segredo é obedecer. Obedece. Tem um ditado aí que fala que se conselho fosse bom, não era de graça, era vendido. Hoje nós estamos aqui e nós pensamos assim, nossa, se lá atrás eu tivesse obedecido meu pai, se lá atrás eu tivesse obedecido a minha mãe, eu não teria passado por muitas lutas que eu passei na minha vida. Mas por que você passou essas lutas, meu amado? Porque você desobedeceu seu pai, porque você desobedeceu sua mãe, porque o seu pai falou para você não faz isso, sua mãe falou para você não faz isso, e você foi lá e fez. Mas por que seu pai e sua mãe falou? Porque eles já eram vividos, eles já sabiam que o caminho que você estava trilhando não ia dar certo. Mas muitas das vezes, meus amados, nós precisamos de quebrar a cara para nós aprendermos. Deus queria que nós aprendêssemos da maneira mais fácil, mas por causa da desobediência nós aprendemos da maneira mais difícil. Sabe uma pessoa também que obedeceu? Noé. Noé é uma pessoa que me chama a atenção, porque muitas das vezes, meu amado, Deus ele promete algo para mim e para você, e esse algo de Deus ele não chega na nossa vida. A gente começa a falar com o Senhor, o Senhor me prometeu, mas está demorando. Senhor, o Senhor me prometeu, mas não chegou. A palavra do Senhor vai nos falar em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher, há tempo de se alegrar, mas também há tempo de se entristecer. E o Senhor está falando conosco que hoje é tempo de obedecer. É tempo de obedecer. Obedece a palavra do Senhor. O Senhor falou com Noé: Noé, você vai construir um grande barco. Noé, vai vir um dilúvio. Noé, constrói o barco. E às vezes Noé olhou para cima assim, viu aquele solão lá e falou assim: meu Deus, que dilúvio que é esse? Que barco que é esse? Coloca lá nesse barco um casal de cada animal. Noé, ele deve estar pensando assim: pô, eu tô doido, eu tô maluco, isso é coisa da minha cabeça. Abraão também deve ter pensado: poxa, Deus vai pedir para me matar o meu filho, eu tô doido, é coisa da minha cabeça. Mas eu quero falar para você que você não está doido, não é coisa da sua cabeça. É porque Deus ele quer fazer algo grande na sua vida. E para ele fazer algo grande na sua vida, ele vai usar métodos diferentes. Ele não chamou Noé para fazer a função de Abraão. Ele não chamou Abraão para fazer a função de Noé. Ele não vai chamar outra pessoa para fazer a função que é sua. Noé obedece. Ele começa a cortar as árvores ali, começa ali a construir aquela arca. Só que passa ali
1 ano que ele está construindo a arca e nada acontece. Passa 10 anos que ele está construindo a arca e nada acontece. 10 anos. Ele já podia desistir já, né? Falar, não, deixa esse tempo para lá. Ele parou a vida dele todinha para poder construir uma arca. Todo mundo já estava chamando Noé de doido. Que isso, Noé? Você parou sua vida aí? Ainda chamou outras pessoas aí para poder te ajudar. Só que aí, meus amados, passa ali 50 anos e Noé está construindo a arca. Passa 80 anos e Noé está construindo a arca. E segundo estudiosos, Noé ele demorou de 100 a 120 anos para poder construir aquela arca. Você sabe o que é isso? Isso chama perseverança. Agora, o que acontece com a gente? Deus, ele faz uma promessa para nós, nós tomamos posse da promessa de Deus, mas nós desobedecemos e não esperamos a promessa de Deus. Esse momento que eu falei aqui, Abraão obedeceu. Mas um momento para trás, Abraão desobedeceu. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que a mulher de Abraão, Sara, falou assim: Abraão, eu já estou velha, você também já está velho, pega minha serva aqui, Agar, tem um filho com ela. E Abraão foi lá e teve um filho ali com Agar, serva da sua mulher. E o nome dele foi Ismael. Deus ficou triste com Abraão. Abraão nesse momento desobedeceu. Eu dei uma mensagem que chama o silêncio de Deus. Ela vai falar disso. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa do pecado dele. Então, meus amados, naquele momento, Abraão ele não esperou a promessa dele. Ele agiu com a sua própria força, do seu jeito. Então, Deus falou que vai me dar, então pronto. Mas Deus não falou que era com Agar, era com Sara. Deus não quer fazer do jeito fácil. Deus quer fazer do jeito difícil, para mostrar para você que Ele é o Deus do impossível. Deus quer fazer do jeito difícil, para mostrar para você que Ele é o Deus do impossível. Para de desobedecer. Espera o tempo de Deus. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Imagina Noé ficar questionando a Deus: Deus, já tem 100 anos que eu estou construindo essa arca. Noé. Salmo 40 aí, Noé. Esperei com paciência no Senhor, e o mais Ele fará na tua vida. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer só o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas Deus não está falando para você ficar no 70, por enquanto Ele está falando para você ficar no 40. Mas a palavra do Senhor nos fala que Ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Deus, Ele sabe da sua dificuldade, Deus sabe da sua luta. E o Senhor me trouxe aqui hoje para falar para você: obedece, persevera. Noé, ele obedeceu. E o que aconteceu com ele? Ele entrou na arca. O dilúvio veio e deixou todo mundo para trás. Para entrar na arca, tem que ser perseverante. Para entrar na arca, tem que tampar os ouvidos para não ouvir o que as pessoas falam. Porque muitas pessoas levantam na sua vida para falar para você: você não é capaz,
Você não vai conseguir. Esse homem não é para você, essa mulher não é para você, esse emprego não é para você, você não consegue tirar uma carteira. Você vai viver essa vidinha para sempre. Está amarrado, está queimado, está repreendido. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai ser fiel para terminar. Seja fiel, seja obediente. Uma outra pessoa que foi obediente ao Senhor foi Daniel. Por que Daniel foi obediente? Eles falaram assim, não é para orar para outro Deus. Quem orar para outro Deus vai ser lançado na cova dos leões. Daniel falou assim, eu vou continuar orando do mesmo jeito. E a palavra do Senhor nos fala que ele abria a janela da casa dele, que dava para a rua. Então todo mundo via Daniel orando. E quando eles fizeram esse decreto, eu tenho certeza que se fosse eu ou se fosse você ia orar lá debaixo da cama, você ia orar dentro do guarda-roupa, você ia orar baixinho no seu pensamento, mas você ia orar. Mas Daniel não, ele continuou orando com a janela aberta. Daniel, ele não teve medo do homem. A palavra do Senhor nos fala que nós não devemos ter medo do homem que pode matar a nossa vida, mas nós temos que ter medo do Senhor que pode acabar com a nossa alma. Meus amados, sabe o que aconteceu? Deus permitiu Daniel ir na cova dos leões? Sim, permitiu. Deus permitiu o dilúvio acontecer? Sim, permitiu. Deus permitiu Noé passar pelo dilúvio? Permitiu. Deus permitiu Daniel entrar lá dentro daquela cova? Permitiu. Mas Deus estava com Noé, Deus estava com Daniel. Entende algo, meu amado? Entende algo? Se Deus está permitindo essa luta na sua vida, se Deus está permitindo essa prova na sua vida, é porque Ele está contigo. E quando Ele está contigo, nada acontece. Aleluia! Glória a Deus! Mas para isso você tem que ser o quê? Obediente. Tem gente aí que... Eu vi um relato na internet que o cara queria fazer igual o Daniel. Entrou lá na jaula do leão. O que aconteceu? O leão comeu ele. Jesus. Por quê? Meus amados, não era para ele, era para Daniel, era naquela época. Meus amados, sejam obedientes. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Não é porque Ele fez aquilo com Abraão, não é porque Ele fez aquilo com Noé, não é que Ele fez aquilo com Daniel, que vai ser do mesmo jeito na sua vida vai ser diferente. Deus, Ele vai ter outros mandamentos para você. Ele vai falar com você, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai falar com você, vai lá no hospital, vai lá no presídio, ajuda o próximo, faça o bem, não olha a quem. O tema da mensagem então é o segredo da obediência. O primeiro ponto da mensagem é as consequências da obediência. A obediência, ela gera bênção na sua vida. E o segundo ponto da mensagem é as consequências da desobediência. Ao contrário agora. O primeiro ponto foi as consequências da obediência, consequências boas. O segundo ponto, as consequências da desobediência. A obediência
gera bênção. A desobediência gera maldição. Ixi, dá até medo. A palavra do Senhor vai nos falar de Lúcifer. Muitas pessoas acham que o primeiro pecado da Bíblia, ele aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, mas não. O primeiro pecado da Bíblia aconteceu lá no céu, com Lúcifer. Pastor, quem era Lúcifer? Um anjo de luz. Ele era o regente do coral celestial. Uma pessoa, se fosse trazer para o mundo de hoje, vamos dizer assim, que seria um pastor abençoado, um pastor usado, um pastor com dons, um pastor com talentos. Mas não adianta você ter dons, não adianta você ser usado, não adianta você ser talento, se você não tiver obediência à palavra do Senhor. A palavra de Deus fala, medita nessa palavra de dia e de noite. Sabe por quê? Porque no último dia, muitos vão falar assim: Senhor, eu preguei no seu nome, parabéns. Senhor, eu expulsei demônios, parabéns. Senhor, pessoas foram curadas, parabéns. Mas aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Imagina Deus não te conhecer. Dom não quer dizer que você está na presença de Deus. Dom não salva ninguém. A salvação é individual. A salvação é um processo. A palavra do Senhor nos fala: ser fiel até a morte, e dar-vos-ei a coroa da vida, ao qual eu tenho preparado aqueles que eu amo. Glória a Deus, aleluia. Mas não adianta ser fiel até a metade do caminho. Como eles dizem aí, não adianta nada você nadar e morrer na praia. Tem que ser fiel até a morte. E aí, meus amados, eu gosto de conversar com Deus. E eu gosto de fazer umas perguntas difíceis para Deus. Deus, a palavra do Senhor nos fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então, Deus, por que o Senhor não perdoou Lúcifer? Só tinha que perdoar ele. Aí Deus falou comigo: o pecado que Lúcifer cometeu, o primeiro pecado que ele cometeu foi a rebeldia. Cuidado com a rebeldia, porque a palavra de Deus fala que o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Está escrito aqui na palavra. O pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Então, em outras palavras, Lúcifer, ele era feiticeiro. Mas mesmo assim, Deus ainda perdoava ele. Mesmo sendo feiticeiro, Deus ainda perdoava ele. Só que ele cometeu outro pecado, e esse pecado não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Além de Lúcifer desobedecer, ele se rebelou contra Deus, e ele ainda blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E qual que foi a consequência da desobediência? Foi lançado no inferno, lá no lago de fogo. Só que Satanás, meus amados, ele é astuto, ele não foi sozinho. Ele levou com ele mais 1/3 dos anjos do céu. 1/3 de desviada que estava lá no céu. Tudo no céu e tudo desviado. E muitas das vezes a pessoa está na igreja e também está igual esse, tudo desviado. Desviado dentro da igreja. Jesus voltou, você estava dentro da igreja, mas você ficou porque você estava desviado dentro da igreja. Não adianta você só vir na igreja.
A palavra do Senhor, ela nos fala: vinde a mim como estáis. Você tem que vir como você está, mas você não tem que permanecer do jeito que você está. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Sabe por que Deus abomina o pecado? Porque o pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele te afasta do Senhor. Então, a lei da semeadura é a seguinte: aquilo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar banana e colher abacaxi. Não tem como você plantar melancia e colher maçã. É a lei da semeadura. Se você obedecer, as bênçãos de Deus, elas vão chegar na sua vida. Mas se você desobedecer, as coisas ruins vão chegar na sua vida. Lúcifer desobedeceu, perdeu o privilégio do céu, foi lançado lá no lago de fogo, juntamente com os outros anjos. Depois disso, o outro que desobedeceu ali foi Adão e foi Eva. O Senhor falou com Adão e falou com Eva: ó, tudo aqui vocês têm, vocês podem comer de todos os frutos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A única coisa que vocês não podem fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio do jardim. Interessante, igreja, que lá no meio do jardim também tinha outra árvore, a árvore da vida. E se você for ler o contexto de Gênesis, não está escrito lá que eles não podiam comer do fruto da árvore da vida. Então, por exemplo, em vez deles terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles podiam ter chegado lá e ter comido o fruto ali da árvore da vida. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos sempre fazer aquilo que não pode. Está lá escrito lá: não pise na grama. Você vai lá e pisa na grama. Está lá escrito: proibido fumar. Aí o cara vai lá e fuma onde que está proibido fumar. Tanto lugar para ele fumar lá que não é proibido. O pai e a mãe falam: cuidado com as pessoas que você anda. Aí você vai lá e não toma cuidado. O pai e a mãe falam com você: não conversa com estranho. Você vai lá e conversa com estranho. O pai e a mãe falam com você: não há outro caminho na vida a não ser Jesus. Aí você quer procurar outro caminho. A gente quer fazer sempre aquilo que não pode. Tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente não quer fazer. Adão, ele podia comer de qualquer fruto, Eva podia comer de qualquer fruto. Tinha uma única restrição. Eu falei assim: Senhor, já que tinha essa única restrição, por que o Senhor não colocou em volta dessa árvore lá anjos, querubins, colocou lá uma muralha de fogo para ninguém encostar e o homem ser perfeito? E o Senhor, ele falava comigo: filho, eu dei para eles o livre arbítrio. Sabia que você tem livre arbítrio? Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso cheirar? Pode. Pastor, eu posso prostituir? Pode. Você pode fazer isso tudo. Você tem livre arbítrio. Só que a palavra do Senhor, ela vai nos falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então não convém você fumar, não convém você cheirar, não convém você prostituir, não convém você fazer nada disso.
Só que quando nós aceitamos Jesus, nós perdemos o livre-arbítrio. Que isso, pastor? Perde o livre-arbítrio? Perde, por quê? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então já não é mais feita a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. A minha vontade é desobedecer, mas a vontade de Deus é que a gente obedeça. Então eu já não tenho mais o livre-arbítrio, eu já não faço mais aquilo que eu quero, mas eu faço a vontade de Deus, eu faço aquilo que Deus quer. Qual que foi a consequência de Adão e Eva? Meu Deus, expulsos do jardim do Éden. Amado, eles não morriam, eles eram imortais. Eles não ficavam cansados, eles não envelheciam. Na hora que eles saíram lá do jardim do Éden lá, eles viraram meros mortais. O homem vai ter que trabalhar e comer o suor do teu corpo. A mulher vai sentir dores de parto. E aí vai. Não tinha nada disso, era tudo perfeito. Mas eles estragaram o perfeito de Deus por causa da desobediência. Pastor, Deus vai me deixar desobedecer? Vai. Ele vai te deixar desobedecer. Você escolhe. Você decide, você escolhe. Eu escolho obedecer. Eu escolho estar na presença de Deus. Eu escolho me abster das coisas desse mundo. Porque João, ele definiu os pecados em 3 pecados. Aqueles 10 mandamentos todos ali, ó, de Êxodo 20 que nós lemos, resume nesses 3 pecados que João definiu. Concupiscência dos olhos, tudo aquilo que seus olhos veem e faz você pecar. Concupiscência da carne, tudo aquilo que o seu corpo toca e te faz pecar. E soberba da vida, você achar que você é o melhor de todos, você achar que você é melhor do que as pessoas, você não ser humilde. Meus amados, seja humilde. Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Obedece. Outro que desobedeceu, que a gente não podia deixar de falar dele, é Jonas, né? O Senhor falou com Jonas: ô Jonas, o abençoado, vai lá pregar na grande cidade de Nínive. Mas sabe o que é engraçado? Se você perguntar para as pessoas assim, por que Jonas, ele não queria pregar na grande cidade de Nínive? Aí todo mundo vai falar que a cidade de Nínive era uma cidade perigosa, a cidade de Nínive o pessoal era matador, o pessoal era isso, o pessoal era aquilo. Só que na hora, meus amados, que você vai ler lá o livro de Jonas, lá no capítulo 4, no finalzinho de Jonas, ele vai falar que ele não queria pregar lá na cidade de Nínive, porque ele já sabia que o Deus que ele servia era um Deus bondoso. Aí ele fala assim: aí viu, Senhor, por isso que eu não queria vir pregar aqui na cidade de Nínive, porque eu já sabia que o Senhor era um Deus bondoso e que o Senhor ia se arrepender disso. E se você for estudar a palavra, olha que interessante. Jonas, entre aspas, ele passou por falso profeta, porque ele saiu anunciando lá em Nínive: Nínive, você vai ser destruída. Nínive, você vai ser destruída. E Nínive não foi destruída.
não aconteceu aquilo que Jonas falou. Por que não aconteceu? Porque a cidade de Nínive se arrependeu, a cidade de Nínive fez jejum, a cidade de Nínive colocou pano de prato, colocou lá pano de saco. Mas Jonas ficou ali como falso profeta. Não aconteceu o que ele falou. Ao contrário do rei Ezequias. Isaías chegou lá para ele e falou assim: ó rei, você vai morrer. Aí o rei Ezequias, ele fez a mesma coisa que a cidade de Nínive. Fez a mesma coisa. O rei Ezequias foi lá, entrou na presença de Deus e falou assim: Senhor, lembra-te das minhas boas obras. Aí Isaías já estava lá no pátio, já estava indo embora. Aí o Senhor, vai lá, volta lá, fala com ele que eu ouvi a oração dele e que os anos de vida dele vão ser aumentados. Mas com Jonas, Deus não mandou Jonas voltar lá. Volta lá, Jonas, fala que eu ouvi a oração deles. Sabe por que Deus não mandou Jonas voltar lá? Porque Deus, ele queria trabalhar no caráter de Jonas. Às vezes Deus precisa trabalhar no nosso caráter. Sabe a soberba da vida que eu falei lá? Jonas, ele não estava preocupado com nada daquilo. Então, meus amados, qual que foi a consequência de Jonas? Descer. A vida dele foi só descer. Ele desceu para o porão do navio, depois desceu para o ventre do peixe grande. Então, meus amados, a desobediência, ela gera maldição na sua vida. Muitas coisas que eu e você passamos, nós não precisávamos de ter passado. Nós passamos por causa da desobediência. O tema da campanha que hoje é os 7 mergulhos de Naamã, né? Glória a Deus. Mas a história de Naamã, ela me chama a atenção por algo. Eliseu, ele tinha um servo por nome de Geazi. E ali, depois que Naamã foi curado, Naamã achou que a cura dele podia ser comprada por presentes. Ele achou que a cura dele podia ser comprada por dinheiro. E ele chegou diante do profeta Eliseu cheio de riquezas. O profeta Eliseu ia ficar milionário, ia ficar cheio da nota, cheio da grana. Aí o profeta Eliseu foi e falou assim: não quero nada disso. Eu não fiz nada. Quem fez foi Deus, quem te curou foi Deus. Mas Naamã, ele o quê? Ele obedeceu. Ele não queria obedecer não, mas obedeceu. Ele deu lá os 7 mergulhos e foi curado. Mas e se ele tivesse dado 6 mergulhos, ele ia ser curado? Não. Porque a palavra era 7. Aí o que acontece? Geazi viu que Eliseu não aceitou os presentes, não aceitou o dinheiro, não aceitou a riqueza. Na hora que Naamã foi embora, ele saiu correndo atrás de Naamã e falou assim: ô Naamã, o meu servo Eliseu falou que ele mudou de ideia. Ele quer o presente, ele quer o dinheiro. E Geazi pegou ali aquele presente, pegou ali aquele dinheiro. E aí, Eliseu perguntou: ô Geazi, onde você estava? Eu estava por aí. Mentiroso. Mentiroso, o meu espírito estava te acompanhando. E pelo fato de você ter pego aqueles presentes que não era seu, a lepra de Naamã vai vir sobre você. Geazi ficou leproso. Ele ficou leproso por causa da desobediência. Só que tem algo que me dá mais medo ainda.
que além dele ficar leproso, a palavra do Senhor vai nos falar que as gerações dele também vão ficar leprosas. Olha só, o pecado de Geazi vai atingir outras gerações dele. O pecado de Jonas afetou todo mundo que estava no barco. Então, meus amados, você tem uma escolha aqui essa noite. Você tem a escolha de obedecer, como Abraão, como Noé, como Daniel, e você também tem a escolha de desobedecer, como Lúcifer, como Adão, como Jonas e como Geazi. E hoje você também tem uma escolha: ficar com a sua vida aí do jeitinho que ela está, ou aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitar Jesus, meu amado, não é aceitar a placa da igreja. Se a placa fosse importante, ela não ia ficar lá fora, ela ia ficar aqui dentro. Aceitar Jesus não é aceitar o pastor, não é aceitar pastor. Aceitar Jesus não é aceitar a religião evangélica. Aceitar Jesus é aceitar o único que pode mudar e pode transformar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a palavra do Senhor fala: creia nos teus profetas e prosperareis. O Senhor hoje, Ele está te dando a oportunidade dele mudar a sua vida. Você é importante para o Senhor. Às vezes, você não se sente importante, mas você é importante. Você é tão importante que você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, você não foi comprado por pedras preciosas, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Só que tem um detalhe: o nosso Jesus, ele é educado. O diabo não é educado não, viu? O diabo, ele entra na sua vida, destrói tudo. Mas Jesus é educado. E a palavra do Senhor nos fala: eis que estou à porta e bato. Ele batendo aí na sua porta. Só que tem uma condição: você tem que abrir a porta, você tem que deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Mas ele não vai entrar e cear contigo se você não abrir a porta. Tem alguém no nosso meio hoje que gostaria de aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu tirei umas férias. Eu estou parado, eu estou afastado. Sabe como que a sua vida está? Igual aquele barco de Jonas, só afundando. Jesus, ele quer pegar o controle do barco, ele quer pegar o leme. Você controlou o barco até hoje e o barco só afundou. Tem alguém no nosso meio que gostaria de estar aceitando esse Jesus hoje? Não tem. Que o Senhor então venha preparar uma nova oportunidade. Não deixa que essa mensagem ela venha entrar no ouvido e sair no outro, mas que ela venha ser como flecha polida, acertar o alvo que é o teu coração. O segredo da obediência. Escolhe obedecer em nome de Jesus. Amém? Bate palma e glorifica.